Hoje é domingo, dia 22 de outubro, dia do Senhor, dia da família. E seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha, com muita alegria para mais um Café com Jesus. O Evangelho é Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste evangelho, os fariseus e também Herodes enviou alguns discípulos para questionar Jesus o seguinte: é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha só que resposta magnífica que Jesus dá para os discípulos dos fariseus e também de Herodes. Jesus aqui está mostrando que todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai. Nós somos cidadãos do infinito. E justamente hoje, celebrando o Dia Mundial das Missões, é importante a gente ter essa clareza. Mediante os desafios, as dificuldades, os obstáculos que enfrentamos no nosso dia a dia, é ter essa certeza de que nós somos filhos de Deus. E que Deus está conosco e que Ele não nos abandona. Veja bem, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E César era um imperador, cuja imagem estava impressa na moeda. A hora que Jesus olhou a moeda, ele viu. O imperador escravizava o povo judeu. E tudo que eles produziam, o povo judeu produzia, devia entregar-lhe uma parte como pagamento de impostos. Igual nós hoje, A gente paga impostos de tudo. E pagar imposto ao imperador César significava reconhecer que ele era o Senhor, o dominador, que era o dono do povo. E Jesus, quando responde, dai a Deus o que é de Deus, Jesus aqui quer dizer que não. O Senhor do povo é Deus. Por isso que Jesus manda que se devolva o povo a Deus. Quando Jesus fala assim, dai a Deus o que é de Deus, então Jesus está falando assim, devolva o povo a Deus. E o povo é de Deus. Pois o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só Deus é considerado o Senhor das pessoas e do mundo. Pois em cada pessoa está estampado o quê? A imagem do Deus da liberdade, do Deus da vida. Aí é o ponto fundamental para Jesus, Para Jesus, não é o ouro, não é o dinheiro, não é o poder. Ou seja, não é o ter, não é o poder, nem o prazer. Mas para Jesus, o que importa é a vida plena. Esta é a meta de Jesus. Esta é a meta de todos aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que seguem a Jesus. De todos aqueles que têm um coração ardente por Jesus. Estamos celebrando hoje o Dia Mundial, das Missões. A nossa igreja convoca todos os fiéis para celebrar esse Dia Mundial das Missões, louvando a Deus, o nosso Pai, por esse dom do batismo, desse dom batismal que Deus nos deu
de anunciar, de testemunhar, de servir, de ser uma igreja em saída, de servir com amor. E para isso é fundamental nós estarmos com os nossos corações ardentes pela palavra de Deus. A palavra de Deus que ilumina e transforma o nosso coração, o coração de cada um de nós. E como que está a sua relação com a palavra de Deus? Você tem uma intimidade, uma relação com esta palavra de Deus? O Papa Francisco fala assim: não deixes que nos roube a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. Por quê? Porque esta missão de ser anúncio, esta missão de anunciar a paz é do Espírito Santo. Esta missão é de Deus. E o nosso Deus é maior do que todos os problemas, é maior do que a depressão, é maior do que as injustiças, é maior do que todos os pecados. O nosso Deus é maior do que todas as tristezas, o nosso Deus é maior do que o pessimismo, do que o negativismo, do que o preconceito, do que a violência. Esse nosso Deus. Então, por isso que é muito importante nós deixarmos esta palavra de Deus, nós temos uma relação com esta palavra através da leitura orante e permitir que esta palavra coloque fogo, esse fogo do Espírito Santo, que é o fogo da coragem, o fogo do amor, o fogo da verdade no nosso coração, o fogo da confiança. O próprio Jesus falou assim: no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Então Jesus é a palavra viva, Jesus é a única palavra viva que pode fazer arder, iluminar e transformar o seu coração, o coração da sua família, o coração de todos nós. Então não fiquemos na ignorância, porque se nós ficamos na ignorância, nós estamos rejeitando a Cristo, ignorando a Cristo. Por isso é fundamental nós conhecermos, fazer essa experiência da palavra do Senhor no nosso coração. E com isto também a experiência da Eucaristia, isso mesmo, Jesus na Eucaristia é ápice e fonte da missão. Os discípulos de Emaús, vocês já ouviram falar dos discípulos de Emaús, vocês lembram? Quando eles chamaram Jesus para entrar para a casa deles, e quando Jesus partiu o pão, deu graças a Deus e partiu o pão, distribuiu, os olhos deles abriram, os olhos dos discípulos abriram, e a sequência de ações efetuadas por Jesus, que ele tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu o pão. Olha só, aqui os discípulos abriram os olhos, reconheceram que Jesus ressuscitado, Jesus está vivo, não está morto. Aliás, você, meu irmão, minha irmã, já reconhece que Jesus está vivo, não está morto. É preciso, é fundamental que diante de tantos desafios e dificuldade, que nós sejamos assim impelidos, pela palavra e pela Eucaristia, quando participamos da missa. Por isso que é importante a participação aos domingos na Santa Missa, porque nós ali fortalecemos a nossa fé, recebendo Jesus na Eucaristia, o Jesus ressuscitado, para que depois nós possamos comunicar com alegria, com coragem, com fervor, podemos comunicar essa experiência única do encontro com Jesus ressuscitado. E aí nós, seja na família, no trabalho, onde nós estivermos durante toda a semana, nós aí tornamos instrumento do Espírito Santo,
tornamos instrumento do Espírito Santo, anunciadores da palavra do Senhor. Nós nos colocamos pés a caminho, isso mesmo, colocamos pés a caminho e com convicção, com firmeza, com coragem, saímos, assim como os discípulos de Emaús, eles saíram apressados para partilhar com os outros a alegria do encontro com o Senhor, mostrando assim a alegria do Evangelho, porque a alegria do Evangelho que enche o nosso coração, nós não conseguimos guardar só para nós, nós queremos partilhar com outro, como estou partilhando neste momento com você, com a sua família, com coração ardente. A gente quer partilhar a experiência de amor que fizemos com Jesus. Por isso, não vamos permitir, não deixemos, como falou o Papa, não deixemos que nos roube a esperança. Quantos que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado. Quantos que se deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo, que são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. É isso que nós podemos, nesse Dia Mundial das Missões, aqui fazer essa reflexão e que possamos recordar mais uma vez a importância, a validade, constante e perene da pessoa e de todos os povos. A importância do outro da nossa vida, que o outro é um dom na sua vida. E que você é chamado a evangelizar, ou seja, anunciar, ser testemunha, nos colocar a serviço da vida, promover a vida. Então hoje, como diz o Papa Francisco, mais do que nunca, a humanidade, ferida por tantas injustiças, divisões e guerras, precisa da boa nova, da paz e da salvação em Cristo. Por isso, aproveitemos esta ocasião para reiterar que todos têm o direito de receber o Evangelho, a boa nova. Todos têm o direito de amar e ser amados. Com isso, eu quero desejar a você uma semana abençoada em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho.